Fala galera, tudo bem? Aqui é o Guilherme Levi, Hugo Falcon, para nosso podcast Via de Saída de hoje. Para a via de saída de hoje, eu e Hugo Falcon vamos falar sobre marca-passo e a história do marca-passo, tudo desde o início até as funções básicas e tudo da parte básica que você precisa saber para poder entender o seu primeiro dia de ambulatório de marca-passo, por exemplo, na sua residência, ou caso você seja um interno, esteja vendo um ambulatório sábado que você está vendo, e até se você já está naquele final do mês, tirar talvez alguma dúvida que você possa ter tido ao manusear um marca-passo. Perfeito, hoje vai ser o beabá do marca-passo. Basicamente a gente vai destrinchar o raciocínio por trás do marca-passo e aproveitando, falando alguns apanhados, né? Acho que a gente poderia assim começar pensando que primeiramente lá no século XIX, na realidade, um cara que foi até meu xará, Hugo, lá em 1800 e bolinha, ele acabou descobrindo que se você desse choques no coração, né, em pessoas decapitadas, né, hoje em dia a gente não precisa ter pessoas decapitadas para fazer isso, mas o coração ele se contraía. Então ele acabou fazendo essa observação e somente lá em 1930 o Heyman, um norte-americano, ele... Lá vai eu, né? Isso vai de curiosidade, né? Isso é curiosidade, né? Isso, nessa época, foi anos pós-Leonardo, muitos anos depois de Leonardo da Vinci, né? Mas mesmo assim, por causa da Igreja Católica, acabava que o corpo humano era como se fosse um templo intocável. Então, se você só podia fazer algum tipo de experimento, ou escondido, ou se fosse, por exemplo, um criminoso, ou algo diferente. Muito possivelmente era num cenário assim, o cara lá em 1882, de acordo com nossas evidências, fez esse teste que o Gão está contando pra gente e viu que estimulava, o coração batia lá por causa disso. Inclusive ele era alemão, né? Então vai aí, né, uma informação assim. Enfim, em 1930 foi criado, né, na realidade o Heyman, ele observou que se você agulhasse externamente do tórax, no caso, pegando uma agulha, atravessando o tórax e chegando ao coração de um ser humano, e você criasse pulsos de eletricidade, você faria esse coração ele se contrair e o paciente ele recuperaria ali, no caso, não recuperaria o ritmo no caso, mas ele obedeceria o ritmo do marca-passo. Esse primeiro marca-passo, na realidade, ele tinha 7 quilos, era um marca-passo externo, e ele precisava ser dado corda, como se fosse um relógio de corda. E engraçado é que essa corda ele só durava 6 minutos, né? Então... tinha que ter alguém para dar corda. Se fosse hoje em dia, seria o acadêmico. A gente estava batendo papo antes, né? A gente lembra de intercorrências na época que mais teve ECMO, que era quando a gente tinha que rodar a cordinha, é mais ou menos a mesma ideia. Uma manivelinha para gerar energia. E aí, além, né, desse agulhamento no coração, essa eletricidade diretamente no coração, veio lá em 52 Pausol, talvez até o Zol seja o mesmo, né, que da marca Zol, as coisas não estão aí por acaso, né? Ele observou que se você desse também uma diferença de potencial grande entre a caixa torácica, né, criasse uma corrente de eletricidade na caixa torácica, você também essa corrente de eletricidade ela passava pelo coração e fazia esse contração também contrair. Era uma eletricidade dolorosa, né, que o paciente, mas que salvava o paciente. E aí veio o primeiro marca-passo ali transcutâneo, né, que até hoje em dia, na realidade, a gente acaba utilizando. Em 58, um americano junto com um sueco de Estocolmo. Né, a cirurgia foi em Estocolmo. Eles fizeram o primeiro implante de marca-passo realmente implantável, né? Teve que se fazer um implante abdominal, na cavidade abdominal, com os fios chegando ali epicardicamente, né, no coração, para fazer essas contrações. E esse marca-passo ele tinha uma bateria que durava ali quase um ano, né? E por curiosidade, a mulher que fez esse primeiro implante de marca-passo, ela só
só foi falecer em 2001. Então, de 1958 a 2001, ela foi trocando esses marca-passos. Provavelmente ela deu acabou... upgrade, né? Chegou provavelmente no que a gente vai falar mais pra frente do AV, do transvenoso. E que esse transvenoso, ele só foi lá desenvolvido nos primórdios dele, lá em 1960, em que se observou que você conseguiria passar fios através do sistema circulatório, chegar lá ao coração, e isso acabou se aproximando muito do marca-passo, dos moldes em que nós vemos hoje em dia, né? E esse desenvolvimento até criar marca-passos minúsculos que nós temos hoje em dia. Lembra aquele marca-passo micra hoje em dia que é do tamanho de uma moeda de R$1, né? Temos alguns marca-passos que são menores do que um dedo, então é incrível a tecnologia. É muito interessante como é mórbido a evolução, né? Imagina a quantidade de endocardite que não teve naquela época. Assim, porque esses dispositivos, convenhamos, eles são muito bons, eles salvam muito, mas eles não são inerentes de complicações ou de agravos. Então, acaba que a gente vai falar também disso em outros momentos, mas não é nada inerente de problemas. E aí, a gente vai começar a falar de coisas técnicas, né? Mas pra gente lembrar, quando a gente vai falar de marca-passo, a gente vai falar nesse podcast sobre marca-passo, mas nessa evolução, depois dos anos 60, depois que a gente chegou no endovenoso, a gente vai falar de marca-passo e a gente divide em famílias, porque muitas das pessoas que vão escutar o podcast vão lembrar que existe ressincronizador, vão lembrar que existem CDI. Então mas só para lembrar, existem famílias. Existe a família do marca-passo, que engloba tanto o marca-passo quanto o ressincronizador puro, exatamente porque é um estímulo. E tem a família do, vamos dizer assim, um primo, que é o cardiodesfibrilador, que ele também tem suas peculiaridades, pode também estimular, mas tem como uma função primordial que é a desfibrilação. Mas todo mundo decora um tal de letrinhas do marca-passo. Sopinha de letrinhas. Então não tem jeito. A gente vai ter que falar dela, mas vai tentar transformar isso de uma forma mais simples, para pelo menos ser uma coisa que você vai entender. Então, de forma técnica, a gente tem 5 letras, a gente vai falar principalmente de 4 aqui, que são as principais. A gente vai ter a primeira letra, que é a câmara estimulada, depois a câmara sentida, depois a gente vai ter um modo que uma coisa leva a outra, ou seja, se ao sentir você estimula o ventrículo, por exemplo, ou se você triga essa estimulação, que seria a forma de estimular, ou se você inibe um estímulo, sendo a terceira letra. Já a quarta letra é sua resposta de estímulo, ou seja, a gente tem uma balança de consumo, né? Então vamos pensar que esse paciente lá de forma sensível, ele é 100% dependente do marca-passo. Então, quando ele é 100% dependente, vamos dizer que ele está regulado em bater 65 batimentos por minuto. Se aquele senhor, se aquela moça for caminhar, for subir uma escada, for fazer alguma atividade, ele tem que ter um sensor de resposta à atividade. Perfeito. Ou seja, ele vai ter que aumentar a sua frequência cardíaca para estimular e numa velocidade maior, e a gente regular essa balança. Eu acho que um jeito bem fácil até de entender essa resposta à atividade seria lembrando dos celulares na atualidade que nós temos hoje, né? Lembrando quando a gente gira o celular, gira a telinha, ele acaba mudando ali a orientação da tela do celular, e você consegue através disso de um acelerômetro, né, em que ele sente ali a gravidade e o movimento que está acontecendo ali no celular. Esses acelerômetros, eles também se encontram ali no marca-passo de maneira sofisticada para detectar essa movimentação e essa resposta à atividade. Nem todas as respostas à atividade são desta forma. Alguns se baseiam na impedância
na impedância cardíaca, no retorno venoso. Alguns têm outros tipos de mecanismos para fazer com que gere essa resposta cronotrópica para o paciente. Mas essa é uma forma mais simplória da gente entender também como com o tempo isso foi melhorando essa forma de resposta. Então a gente tem coisas muito interessantes que não vêm ao caso de hoje. Tentando tornar isso cada vez mais fisiológico, que essa sempre é a intenção, né? Exatamente. E a última letra mais pra gente saber é em relação ao desfibrilador. Se ele tem desfibrilador ou não. Como a gente está falando de marca-passo, ele não tem. Vamos falar das 4 letras. Mas aí eu sempre dou 2 exemplos mais basais para ficar mais fácil pra gente. Vou começar do BAVT para depois a disfunção sinusal. Aquele BAVT, bloqueio atrioventricular, que você já escutou o podcast anterior da gente, você vai lembrar, a gente tem o nó sinusal, ele conduz o átrio, tem um nó AV que vai conduzir o ventrículo. Aquele porteiro AV, se ele tem um bloqueio total, o átrio pode estar batendo acima, que ele não vai conduzir para o ventrículo. Então, por isso a gente tem um PP regular, um RR regular, com uma dissociação entre o átrio e o ventrículo. Mas, se você coloca um marca-passo dupla câmara, um cabo no átrio e um no ventrículo, você vai sentir a onda P do seu átrio, ou seja, a onda P que está batendo, e vai estimular o ventrículo. Ou seja, na prática, nos nossos estímulos, a gente vai ter uma câmara estimulada que é o ventrículo, o V. Em seguida, vão ter a câmara que está sendo sentida, o átrio. E aí, a gente vai ter, por exemplo, uma resposta a esse estímulo. Sentimos o átrio, estimulamos o ventrículo. Então, é um VAT, porque a gente trigou o ventrículo. E aí a gente pode ter essa 4ª letra, que é o acelerômetro. Ou não. Fato que, ao contrário, também faz sentido. Se você tem uma disfunção sinusal, paciente com disfunção sinusal, só lembrando, a gente não melhora a mortalidade, mas esse paciente sintomático, você vai melhorar os sintomas dele. Então, você tem uma onda P que não está saindo ali do nó sinusal. Mas, quando essa onda P sai, ela chega lá no ventrículo. Então, você vai ter uma estimulação no átrio, e você estimula o átrio, ou seja, um A, e você vai sentir o ventrículo, por exemplo, porque vai poder estimular. Então é um A, V, I, porque você, quando sente o ventrículo, você inibe. Mas fato que a gente vai ter várias combinações e acaba que torna muito maçante, exatamente porque a gente tem que colocar uma coisa de cada lado. E a gente discutindo com o Gão tem uma visão um pouquinho, não é diferente, mas talvez adicionando a essa avaliação. Como é que você diria pra gente aí que pode ser que facilite os meninos? É isso, o marca-passo ele tá bem sofisticado hoje em dia, né? O Guilherme ele acabou citando como o marca-passo opera, mas como ele opera, às vezes isso depende de como está o ritmo do paciente e como está o modo configurado. Por exemplo, ele citou 2 coisas aí, mas essa mesma operação que ele está falando pode ser na mesma configuração, a configuração DDD. Na configuração DDD, o paciente ele pode estar tanto operando em VAT, se o ritmo sinusal está ali ativo, né? No caso, o nó sinusal está ativo, mas não tem condução atrioventricular, e ele está ali utilizando aquele átrio para acabar trigando o ventrículo e fazendo essa sincronia atrioventricular, como ele também pode estar operando dessa forma, né? Que o Guilherme falou do AVI, do AVI, que seria justamente ele ali estimulando o átrio, e aí ele espera para ver se ele vai sentir o ventrículo, e ele acaba sentindo, porque a condução atrioventricular está preservada, porque aquele paciente tem só uma doença do nó sinusal. Então a resposta ao sentimento do ventrículo foi se inibir. Mas o DDD, ele acaba contemplando tudo isso, a depender de como você configure ali seu marca-passo, a depender da doença em si, certo? Então, existe um modo que você configura, existe um modo que o marca-passo está operando, e isso é muito importante quando a gente for, né, nos próximos podcasts aí que a gente vai acabar falando sobre disfunção de marca-passo. O primeiro passo para você identificar uma disfunção sempre é você saber qual é o modo, você imaginar qual é o modo que o marca-passo está funcionando, né? Funcionando
no momento e o modo que ele está operando no momento para você conseguir identificar qual é a disfunção adequada dele. Mas enfim, no caso dessas letrinhas, se vocês forem observar, a primeira letrinha eles acabam botando com uma câmara estimulada, a segunda sentida, e isso tem muito a ver na realidade de como o marca-passo ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Porque a primeira e a função primordial de todo marca-passo, na realidade, é a estimulação. Então, a primeira intenção, lá em 1800, né, que o alemão estimulou o coração, ele queria só estimular, ele queria só ver o coração contrair quando desse aquele choquinho. Só que depois de um tempo, você vendo o coração contraindo com aquele choque, você observa que aquilo também gera alguns problemas, certo? Principalmente você estimulando ali de maneira não sincrônica ali, ou às vezes o paciente ele gerando algumas extrasístoles, né? Você pode acabar provocando uma estimulação, por exemplo, em um período ali do ciclo cardíaco, que isso pode deixar o coração vulnerável a arritmias ventriculares malignas, por exemplo, um R sobre T. Perfeito. Né? Que isso daí pode acontecer. Então, para inibir que isso aconteça, criou-se a sensibilidade, né? E a sensibilidade é justamente para tentar fazer com que o coração, na verdade, que o marca-passo ele não estimule quando o paciente ele não precisa de estimulação e que ele não estimule em períodos que são críticos para o coração e que ele consiga ter uma maior sincronia, né? Ou seja, então, fica mais seguro. Ou seja, você começou a ter um estímulo, historicamente você começou a ter uma novidade, e aí, a partir das novidades você começou a ter problemas. E aí a gente foi muito forte, né? Os especialistas, os engenheiros também, né, que trabalham juntos, começaram a desenvolver soluções para esses problemas. Perfeito. E as soluções para esses problemas acabam gerando outros problemas, porque aí a gente vai ter oversense, undersense, entre outras coisas que você vai acabando deixando o aparelho mais complexo e gerando outras soluções, e por isso que as letrinhas elas acabaram sendo criadas assim mais ou menos nessa ordem, que é uma ordem histórica mesmo, né? Então, e aí o fato que até às vezes contra-intuitivo essa ordem, mas é exatamente porque foi criado primeiro o estímulo e a gente foi solucionando os problemas. E a gente sabe que o coração é um lugar muito, muito complexo, e quanto mais uma máquina tenta estimular aquilo ali e tenta, na realidade, além de estimular, se adequar àquele mecanismo, fica cada vez mais complexo. Por isso que, apesar de parecer uma coisa fácil, quando você vai estudando e vai vendo as complicações, é bastante difícil. Por isso que a gente tem que ir passo a passo. E para entender isso, o Gão até falou um pouquinho de sense, falou um pouquinho de alguns problemas, mas vamos falar antes disso de limiar. Vamos passo a passo. Já que a função primordial é estimular, como é que a gente estimula esse coração? A gente está ali fazendo uma configuração básica do nosso marca-passo. O que a gente tem que saber? Primeiro assim, quando a gente vai estimular um coração, nem todo o coração precisa da mesma energia, certo? Para que acabe gerando a contração, porque o objetivo final vai ser sempre a contração. Lembrando que o músculo cardíaco, no momento que você estimula e ele consegue alcançar o seu potencial de ação, ele cria aquele mecanismo de tudo ou nada, então ele vai se despolarizar por inteiro, ele vai gerar a contração. E a gente precisa saber a energia mínima necessária para gerar esse limiar de ação, para fazer com que o coração ele se contraia, não gastando tanta bateria, porque um dos objetivos é que a gente não quer operar o nosso paciente o tempo inteiro. A gente não pode deixar o marca-passo setado sempre com energias super elevadas. Então a gente vai primeiro acabar testando um limiar. Lembrando que o limiar, quando a gente vai testar, a gente sempre vai testando e reduzindo a energia aos poucos, até com que o coração ele perca, né? Quando a gente passa para a próxima energia, ele perca ali essa resposta, né? A gente tem uma espícula sem uma resposta de despolarização ventricular, e aí o limiar vai ser justamente a energia anterior, né, a isso. Acaba que, na realidade, esse limiar e essa energia para estimular o coração, ela é uma equação lá que a gente aprendeu lá no ensino médio, que é justamente uma equação lá da eletrodinâmica, em que a gente vai ter ali a diferença de potencial, a voltagem, né? Essa voltagem ela é ao quadrado, no caso a sua potência de gasto para o gasto energético, vezes a duração do pulso,
dividido pela resistência, que é, no caso, a impedância. Que aí a gente vai falar um pouquinho que a impedância é justamente a diferença, né? Essa diferença da condutibilidade do fio para o tecido cardíaco, no caso, o tecido, para que ele feche o circuito e que gere essa corrente que vai passar energia para o coração. Como o fio ele é constante, na realidade essa impedância, essa diferença de condutibilidade do fio do coração, ela é constante, então a gente acaba que anula, no caso, para os nossos cálculos de limiar, ali a impedância, e a gente trabalha com a voltagem e a duração do pulso, certo? E aí, então, falando de forma aí, o residente que está lá no ambulatório pegou tudo que o Hugão está falando, porque são coisas, é um bate-papo que a gente acaba discutindo para fazer uma conta, por exemplo, para fazer as contas, para alinhar. Mas, por exemplo, vou pegar para o residente de clínica aí que pegou agora e está na dúvida, não está entendendo muito bem. Ó, o Hugão está aqui do meu lado, eu tenho que estimular, então eu tenho que passar uma energia para ele. Então a gente tem a forma de limiar marca-passo for dummies, momento básicos. A gente tem volts por milissegundo. Milissegundo é tempo, galera. Volt é voltagem. A gente vai estimular em volts, ou seja, a gente tem um impacto e tem um tempo de impacto. Eu posso bater com uma força grande e com um tempo curto, como foi agora. Ou eu posso bater forte e com mais tempo, que possivelmente vai gerar mais energia. Então isso tudo interfere. É uma voltagem específica que vai de 7,5 volts, por exemplo, até 0,25 volts, ou seja, baixinho, e em milissegundos, que pode chegar de 0,2 até 1,5 milissegundos, ou seja, tem um espaço de tempo que pode gerar. Então a gente vai ter aquele eletrodo que chega no ventrículo, pensa num transvenoso para facilitar o seu raciocínio, estimulando em volts por tempo. Então, quando você testa o limiar, é igual quando você testa o transvenoso, você vai com uma voltagem e normalmente você deixa uma voltagem mais alta, um milissegundo mais intermediário, que aí vai ser uma pergunta que eu vou fazer em seguida para o Gão, para ele explicar uma coisa técnica mais difícil, mas que é extremamente necessário saber. Mas você vai descendo essa voltagem até você perder, ou seja, vai 7,5, é muito forte. O paciente, por exemplo, pode até estimular o diafragma, sentir uma pulsação. Você vai diminuindo até chegar, por exemplo, em 0,5. 0,5 está estimulando, 0,25 parou de estimular. Ou seja, seu limiar é 0,5 volts por 0,4 milissegundos. E aí, tem um ponto ótimo nisso tudo. Como é que você explica? Tem uma curva famosa que é bom eles saberem que existe. Isso, e acaba que para você acabar achando esse limiar, né, você não pode simplesmente setar uma amplitude de pulso, ou seja, uma voltagem e uma duração fixa, porque nem todo paciente ele vai ter um limiar de ativação igual, certo? Então, acaba que, porque aqui também os marca-passos eles são setados, né, uma duração de 0,2 a 1,5, que nem o Guilherme falou, ou de 0,25 até 7,5 volts, porque não é mais do que isso, porque não permitem. Na realidade é porque acaba não valendo-se muito a pena, porque quando a gente pensa em limiar, a gente acaba tendo essa voltagem ao quadrado vezes a duração do pulso. Isso acaba criando se a gente pudesse criar um gráfico aqui, criando uma curva logarítmica, certo? Em que a voltagem, tanto a voltagem a partir de certo ponto, essa curva ela nunca vai encostar ali no eixo, né? Vamos dizer assim, no eixo Y e a abscissa ali do X, né? No caso, pensando em que a voltagem seria o Y e a duração do pulso fosse o X, ele nunca vai acabar encostando
nesse ponto, né, no caso, para atravessar para o outro lado do gráfico. Então, por conta disso... Igual esse gráfico aqui. Você tem que entender que você não vai encostar nos seus extremos, certo? Perfeito. Então, é porque a partir de certo ponto, essa curva ela vai, na realidade, tender a um infinito. Então, não adianta você colocar mais voltagem ou colocar mais duração de pulso, porque isso não vai gerar mais um resultado melhor. Você acaba chegando num Frankenstein do seu pulso, do limiar, tanto em voltagem quanto em milissegundos. Perfeito. Então, para a gente achar o ponto ótimo na realidade de limiar, de ativação do ventrículo, a gente geralmente utiliza o ponto de Hell base inicialmente, para que a gente coloca a duração de pulso máxima daquele paciente, a gente vê a voltagem mínima necessária com aquela duração máxima que teoricamente é tendendo ao infinito ali no nosso gráfico. E aí com essa energia mínima, com essa amplitude, com essa duração de pulso máxima, a gente vai achar um valor de voltagem ali mínima. Se a gente multiplicar por 2, certo? Se a gente multiplicar esse ponto por 2 e depois testar, testando a duração do pulso, para ver a duração do pulso mínima em que esse paciente ele vai conseguir capturar também, a gente vai achar o ponto de cronaxia. Esse ponto de cronaxia é a energia mínima necessária para estimular o músculo cardíaco, certo? E se vocês forem observar no gráfico, é como se isso fosse um ponto ótimo, porque é o ponto em que ele cria a menor área possível de gasto energético dessa equação. Lembrando que ali o y é como se fosse voltagem ao quadrado e ali o x é como se fosse a duração do pulso. Então é uma linguagem bem técnica, essa é uma equação que geralmente ajuda a gente a achar o limiar mais facilmente, mas na maioria das vezes a gente acaba fazendo os testes de maneira, vamos dizer assim, mais orgânica mesmo. A gente acaba testando de maneira... a gente sabe que geralmente os milissegundos ótimos estão ali em torno de 0,4 e 0,5. E a gente acaba só testando a voltagem mesmo para acabar encontrando esse limiar de ativação mínimo. E quando a gente encontra o limiar de ativação mínimo, a gente sempre a gente multiplica por 2 essa voltagem para a gente criar uma margem de segurança. Lembrando que os pacientes, quando eles têm o seu limiar de ativação, eles podem entrar em outros momentos em acidose, em distúrbios metabólicos, em distúrbios hidroeletrolíticos. Isso pode afetar o limiar de ativação cardíaco. Então a gente sempre bota um saldo de energia ali a mais para que a gente garanta a estimulação desse paciente. Lembrando que quando a gente coloca 2 vezes a voltagem, na realidade isso é 2 vezes ao quadrado, então na realidade a gente está dando 4 vezes mais energia do que aquele músculo cardíaco ele precisa. Perfeito. E aí você, a partir disso tudo, já está economizando energia do seu marca-passo e ainda assim deixando com uma energia a mais de segurança. Mas fato que vai que você colocou o marca-passo e ficou perfeito. Ou seja, o seu limiar é mínimo e você está extremamente satisfeito. E esse dobro, por exemplo, o seu limiar é 0,25. Então ele é bem baixinho. Você vai colocar o dobro, 0,5. Não tem tanta necessidade de uma economia ao limiar tão baixo. Acaba que na prática a gente tem os parâmetros de fábrica, mas fato que acaba que tem uma voltagem que ela é como se fosse uma certa estabilidade da própria bateria, ou seja, 2 volts pensando no ventrículo, ela é um limiar que você proporciona à programação que permite que você tenha ainda mais segurança sem gastar muito mais energia. Por isso, por exemplo, apesar de você às vezes ter um limiar de 0,25, você não segue super à risca e deixa 0,5. Você deixa em 2 porque você sabe que você não vai gastar tão mais energia por aquela voltagem, permitindo que você tenha ainda mais segurança, de uma forma a gastar a mesma energia que antes. E para o átrio, a gente acaba fazendo essa conta com 1,5, até porque se você perder uma captura no ventrículo, é muito mais grave do que no átrio. Mas aí, a gente falou muito de limiar aqui, e esse raciocínio também, pensando de uma forma mais prática, você pode usar muitas coisas que a gente estava batendo papo aqui
para, por exemplo, o transvenoso, em situações para você fazer análises, mas a gente não pode deixar de, depois do limiar, falar da sensibilidade. A sensibilidade talvez seja quem mais cause confusão, porque a gente tem um tal de um muro, e o muro sobe, o muro desce, a gente tenta explicar e muitas das vezes quem está ouvindo a gente fica mais confuso do que propriamente aprende, mas vamos ver se a gente consegue virar esse jogo. Fato que, se você tem uma sensibilidade, é o quanto você é sensível. Então você faz um teste, muitas das vezes automático, para você ver a sensibilidade. E aí, para isso, você vê a sua onda P e o QRS, que a gente chama de R no marca-passo. Então você permite que tenha um estímulo próprio para a gente ver se a gente tem uma onda P. Por exemplo, a gente normalmente tem por ali variando uma onda P de 3 mV e ali uma onda R de 8 mV, por exemplo. Então, Guilherme, na realidade o teste de sensibilidade é basicamente diminuir a frequência, né, do marca-passo ali. Perfeito. Por um dado momento, avaliar se existe um escape ou não. Perfeito. Daquilo tudo, porque a gente quer avaliar escapes, muitas vezes a gente vai acabar pegando o tamanho, né, porque o objetivo é pegar o tamanho da onda produzida pelo próprio coração, né, o tamanho da onda, às vezes até extrasístole, né, porque às vezes o ventrículo ele não tem escape, é aquele BAVTzão já acomodado pelo antigo, 5 anos de BVT, por exemplo. E aí a gente acaba tentando ali avaliar, mas algumas vezes, inclusive, a gente não consegue nem ver essa onda estimulada. E às vezes fica ali not taken. Na realidade, a gente fala que é pace, ele foi estimulado porque a gente não conseguiu chegar, ele não teve resposta. E a gente também não vai deixar o cara em assistolia por muito tempo para não ter intercorrências. Não ter necessidade. Mas enfim, esse teste de sensibilidade automaticamente ali, existe um método decremental manual, mas assim, é pouco utilizado e a princípio é muito mais fácil fazer pelo automático, porque ele já te dá o resultado. Sim. Então é só para ver o tamanho da onda mesmo. E o que a gente faz com esse tamanho da onda, Guilherme? A gente vai ver o tamanho da onda começando pelo átrio. A gente tem um tamanho, por exemplo, como eu comentei, de 3, 4 mV, e a gente vai posicionar o muro perante a ele. O que é o muro? O muro é a sensibilidade. A sensibilidade é nada mais do que o marca-passo vai ver. A gente tem, por exemplo, uma onda P de 3, 4 mV, você permite que você veja adequadamente essa onda P, exatamente para você poder vê-la ou inibir a onda própria, ou seja, você não vai estimular aquele átrio, ou até mesmo você não viu nada por ali e vai estimular. Mas o que também é interessante, você coloca normalmente uma sensibilidade alta, ou seja, você vai pegar aquele muro e vai diminuir, permitindo que você veja mais ondas menores, ou seja, você coloca aquela sensibilidade em 0,25, por exemplo, que normalmente são os padrões de fábrica, permitindo que você consiga ver as ondas P's de forma completa, 3, 4, 5 mV, e consiga ver mais alguma coisa. Mas espera aí, Guilherme, eu não estou entendendo nada. Você está falando que está aumentando a sensibilidade e isso está diminuindo a minha visualização da P? E você está dizendo que está diminuindo a sensibilidade e isso faz eu ver mais a onda P? Eu não entendi nada, cara. Como assim? A gente tem que entender a ideia do muro. O muro é exatamente como você facilita a interpretação dessa onda. Se você tem um muro alto, ou seja, você tem uma onda P aqui. Se você bota um muro alto, você vai deixar essa avaliação pouco sensível. Então eu estou do outro lado do muro, no caso. Isso aí. Enxergar essa P. Imagina que a gente tem um muro aqui e você aí da câmera tem que ver o que temos aqui atrás. Se a gente tem um muro muito grande, a gente não consegue ver nada. Se a gente tem um muro muito pequeno, você vê tudo. Às vezes vê até demais, né, Guilherme? Então, exatamente. Na realidade, a sensibilidade, ela tem que existir. Ela acaba... Porque se ele for muito sensível... Porque assim, eu quero ver todas as ondas P's. Eu setar ela muito lá embaixo, eu posso acabar vendo algumas interferências externas que a gente não quer. Miopotenciais, entre outras coisas. Por exemplo, são coisas clássicas que são, por exemplo, o idoso
super ativo, faz tudo, e ele vai mexer, por exemplo, na furadeira, numa máquina de cortar grama, que é uma coisa que faz um tremor contínuo e ritmado. Você vai ver lá na avaliação, às vezes, do marca-passo, aquele tremor, como uma interferência que pode, dependendo da forma que você deixou aquilo ajustado, ele pode ver como uma onda P, por exemplo. Pode ou não pode? Pode, inclusive na realidade o marca-passo ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele também é meio burro, né? Porque na realidade qualquer ruído que passe desse muro, que passe desse filtro, que na realidade é um filtro, né? Mas que passe desse filtro que a gente colocou ali, a força do filtro, né? Ele vai ser interpretado como uma onda. E independente da sua frequência, sua velocidade, tudo isso, e isso pode acabar gerando respostas, né? Porque a gente tem o sense para a gente ter respostas a esse sense. Respostas que podem acabar sendo inadequadas. E essas respostas, elas no átrio, elas provocam vamos dizer assim, triggers desnecessários, mudanças de modo, porque existe às vezes um auto modo switch, isso daí é um pouco mais avançado, a gente vai falar depois, mas então uns modos switches desnecessários que podem acabar sendo realizados automaticamente pelo próprio marca-passo, e no ventrículo pode provocar situações bem graves. Por exemplo, no átrio, eu sempre dou o exemplo de, por exemplo, uma arritmia atrial, uma fibrilação atrial. Se você vê todos aqueles estímulos atriais, você pode trigar muitas vezes para o ventrículo. Às vezes isso não é muito bom, mas ainda assim são coisas que você provavelmente consegue dar tempo de interpretar, sentir algum sintoma diferente e ser reavaliado. Já no ventrículo, se isso aí é muito, muito discrepante na forma que você avalia, você pode ter, por exemplo, um estímulo ventricular numa hora errada. E quando seria a hora errada? Seria, por exemplo, numa onda T. E aí você poderia causar uma arritmia. Então, por isso que a gente tenta ajustar da melhor forma e principalmente, além da melhor forma, que nem sempre a gente consegue, da forma mais segura possível. Exatamente porque a gente não pode gerar esse tipo de iatrogenia, né? Aquilo, antes de mais nada, não pode gerar malefícios para o seu paciente. E aí a gente tem a avaliação da sensibilidade atrial para a gente usar o nosso muro da melhor forma possível, ou seja, o ajuste da sensibilidade para deixar adequado para a gente ver a onda P e permiti-la que ela conduza, da mesma forma que você deixa aquele muro de forma não tão baixa para a gente não ver um tremor ou uma arritmia de baixa amplitude e a gente conseguir discernir tudo isso. Já no ventrículo, a mesma ideia é verídica, mas ali num território mais nobre. Então, você ajusta aquele muro para permitir que você não tenha tantas intercorrências, ou seja, se você tiver uma extrasístole, você vai ver aquela extrasístole e vai inibir o seu marca-passo e não vai gerar o estímulo dentro daquele QRS, por exemplo. Da mesma forma que você tem ondas pequenas que não te interessam, você deixa aquele muro um pouco acima daquilo, mostrando que você não vai ver estímulos que não são proporcionais àqueles 8 milivolts do ventrículo. Lembra que a gente falou de números certos, alguns frequências de números? O átrio, ele é menorzinho, como a onda já diz, 3, 4 milivolts. Já o ventrículo, ele é um pouco maior, então ele vai ser de 8 a 12 milivolts, por exemplo. Então a gente consegue jogar com segurança esse muro. Você falaria mais alguma coisa em relação ao Sense? Eu acho que o que a gente tem que falar do Sense ainda são principalmente dos limiares de segurança. Quando a gente faz o teste do Sense, a gente tem que ficar esperto em que a sensibilidade que a gente vai setar, ela não pode ser o setado máximo que a gente pode fazer é até metade do tamanho da onda. Porque se a gente setar mais do que a metade do tamanho da onda, a gente pode incorrer em períodos de undersense, justamente por não visualização dessa onda adequadamente, já que a gente está querendo visualizá-la para a gente ter a resposta adequada quando ela for visualizada, certo? E a gente está mais, assim, principalmente no átrio, a gente não pode colocar também um muro alto demais. Por exemplo, ele falou de uma onda 3, de tamanho 3, a gente não pode setar um muro ali de 1,5, que seria o suficiente
para ver o átrio, ver o átrio bem, e seria também o suficiente para proteger de ruídos. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes o átrio ele gera arritmias atriais, que podem ter tamanhos de peso diferentes, inclusive a fibrilação atrial ela gera potenciais às vezes muito pequenos. Então, geralmente de fábrica, ali um sense atrial ele gira em torno ali de 0,5 mV de muro, e que é o suficiente para filtrar a maioria ali dos ruídos externos, né? E conseguir captar essas arritmias que o paciente acaba tendo. Eu sei que a gente acabou de falar que às vezes as arritmias elas acabam podendo ser conduzidas, né, tendo a resposta do atrial de trigar o ventrículo, mas isso daí com a evolução da tecnologia a gente já criou mecanismos em que se faz esse modo surgir em que ele não acaba sendo trigando o ventrículo por essa arritmia, né, pelo menos não de maneira acelerada. E também é importante que a gente tenha registros, né, porque o marca-passo ele tem a capacidade de fazer registro dessas arritmias para que a gente possa inclusive saber como lidar com o nosso paciente através desse registro. Então a gente tem ali também no marca-passo um monitor ali de eventos que acaba nos auxiliando muito às vezes no cuidado desse nosso paciente. Isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, não é o foco de hoje, mas, por exemplo, em fibrilação atrial a gente tem a fibrilação atrial subclínica no paciente com device, por exemplo. Então a gente consegue ver o tempo exato de burn daquela fibrilação atrial, visto que a gente consegue ter um canal atrial bem adequado, e você vai conseguir ver uma frequência atrial que a gente vai ter períodos de fibrilação atrial registradas ali, que podem variar de minutos, horas ou dias, e aí vai gerar a nossa discussão de um outro podcast. Mas, perfeito. Por exemplo... E aí, só para completar, o ventrículo ele já acaba sendo... ele geralmente é uma câmara mais forte, né? Uma câmara que faz uma despolarização que gera mais milivolts, e por conta disso a gente acaba sempre setando também ali, pelo menos ali no mínimo em torno de 2 milivolts. É sempre bem mais alto o ventrículo, porque a gente sabe que a incorrência de ruídos no eletrodo ventricular ele vai gerar, principalmente naqueles pacientes que não têm escapes, assistolias. Então são coisas mais graves, então a gente acaba gerando margens de segurança maior. Mas por regra, via de regra ali, a gente sempre tenta setar o máximo, né? O máximo que a gente consegue setar ali de sensibilidade é a metade do tamanho da onda, assim como a gente faz também no marca-passo transvenoso quando a gente passa ali na UTI, né? Perfeito. E aí, só fechando, a gente falou também do monitor, é muito importante aquele monitor, e aí foi até a frase que o Gão usou agora há pouco em relação a certas burrices do marca-passo. Então, quando ele é um monitor, por exemplo, ele é muito semelhante a um dispositivo implantável. Mas, por exemplo, ele não é muito parecido com o Holter, porque o Holter vê tudo. Já o marca-passo, ele faz tudo que um dispositivo implantável faz, ou seja, ele captura tudo ali interno, mas foi uma brincadeira nossa, que ele às vezes é um dispositivo um pouco burro, no sentido de, às vezes ele é arrogante, às vezes ele não vê o que ele mesmo faz, ele sempre acha que ele está certo, ou seja, o marca-passo não é muito bom em ver as suas falhas, e sim as falhas do coração. Perfeito, porque assim, se o marca-passo ele lança a espícula ali, que a gente setou ali em uma outra configuração prévia, ele tá ali crente que após aquela espícula ele tem certeza absoluta que existe um ventrículo. Mesmo algumas vezes não existindo o ventrículo, ele tendo falhas de captura, ele não vai dedurar a si próprio. Ele não vai dizer que ele está com aquela disfunção, entendeu? Não por conta de um erro de programação, mas porque realmente ele não tem essa capacidade ali de estar demonstrando que ele está fazendo essa perda de captura. Pelo menos não habitualmente os marca-passos eles demonstram isso. E muitas vezes a gente acaba pedindo, você fica pensando, mas eu vou pedir um holter para uma pessoa que já tem um marca-passo, ele já não tem um monitor de eventos? Sim, principalmente quando eu quero avaliar undersenses, que às vezes existem ondas PACE, vamos dizer assim, que eu não estou visualizando e o meu aparelho está um pouco desconfigurado para aquilo, undersense, tanto atrial quanto ventricular, ou falhas de captura. Oversenses, como o próprio marca-passo ele acaba
interpretando como arritmias, ele acaba registrando oversenses, certo? Acaba que a maioria dos unders e oversenses, eles acabam que eles guardam muita relação na realidade com os cabos. Na realidade, nada disso que a gente está discutindo é possível se não tiver os cabos intracavitários, e a gente praticamente falou muito pouco aqui dos cabos, né? E os cabos, eles têm uma representação que a gente fala que na nossa avaliação que é da impedância. E aí, nada mais do que a gente falando do habitual, a gente está falando de cabos que vão ser ligados ao gerador. São cabos que são feitos pelo material estéreo que vai chegar até o átrio e até o ventrículo, fixados de forma com certa garrinha ali para você poder deixar ele bem aderido ao tecido. A maioria é ativa, tem alguns que são passivos, mas exatamente. Normalmente ele é ativo, ou seja, ele fixa realmente. E ele, via de curiosidade, ele é um dispositivo extremamente tecnológico por tudo que a gente já falou, mas ele também tem certos momentos que ele tem funções materiais. O que eu quero dizer com isso? Na fabricação, ele tem um momento específico no final que ele tem que ser manualmente feito. Então, pode ser também um momento que torna aquele dispositivo muito personalizado. Então, é por isso que o marca-passo ele é um dispositivo tão bom, mas o fato que ele também está passível a falhas. Então, a gente estava falando lá anteriormente que a gente tem a nossa equação e ali embaixo da divisão a impedância não muda. Então, nas suas avaliações 6 em 6 meses, aquela impedância normalmente tende a estar semelhante, ou seja, aquele cabo tende a estar íntegro. E aí, aquelas avaliações da parte superior da nossa equação vão ser avaliadas caso a caso. Mas não posso deixar de dar uma comparação com coisas basais. Eu sempre gosto de explicar, antes de mais nada, que aquele eletrodo, além de um eletrodo super específico, ele também acaba funcionando como uma resistência de energia. Então, da mesma forma que o seu chuveiro ali no banheiro pode ser elétrico e ter aquela resistência entremeada, exatamente sendo entrelaçada em metal. Lembrando, quanto mais metal você tem, maior a resistência e maior a energia. Se você tem menos, pode ser menor essa energia. Por que a gente fala disso? Porque a gente pode lembrar que tem alterações nessa impedância. Então, se você fez uma avaliação agora, a impedância veio adequada, e daqui a 6 meses aquela impedância subiu muito, o que a gente pode ter tido? Pode ter tido uma fratura do cabo? No caso, a maioria das vezes em que a impedância ela sobe, isso corresponde sim à fratura, tá? E essa fratura acaba sendo uma descontinuidade entre o material metálico ali do fio, em que essa descontinuidade ele vai gerar um aumento drástico da impedância, porque ali no meio do caminho você não tem um contato, né? Você está isolado ali, vamos dizer, supostamente por um material que é isolante. Então a gente acaba tendo um aumento. Essa fratura ela pode ser total, em que geralmente essa fratura total ela causa impedâncias altíssimas. Geralmente isso é registrado como acima do valor de referência lá do máximo que o dispositivo ele pode causar. Isso gera também falha de captura, geralmente não captura mais, e isso pode ser uma fratura parcial, certo? A fratura parcial acaba gerando ainda tem um aumento grande de limiar, porque você vai ter uma resistência muito grande, e talvez ainda segure ali o paciente até você conseguir trocar, obviamente com ele internado, né? Trocar esse cabo. E aí, além da fratura parcial, existe a microfratura, em que a microfratura ele pode ocasionar momentos de aumento de impedância e depois ela retorna ao normal, momentos de aumento e retornar ao normal, e você vai avaliando isso através do gráfico ali, que isso demonstra dia a dia essa impedância testada, dias em que a impedância está maior, dias em que a impedância está menor, e você consegue observar que existe algum grau de microfratura. É como se o cabo ele tivesse partido, um pouco partido, e aquele fio ele ora desconectasse, aquele pedacinho pequenininho que está partido, ora desconectasse, ora conectasse, e isso acaba gerando como se fosse um pequeno, vamos dizer assim, ruído, né? Acaba que esse fio ele encostando e ele
fazendo atrito com a outra parte do fio, ele gera também o ruído no próprio fio, que isso vai causar geralmente sinais, né, de oversense, né, no caso por uma disfunção do cabo, e isso geralmente também leva a aumentos de limiares, não um aumento tão grave quanto um aumento de limiar lá da fratura completa ou da fratura parcial, mas geralmente gera algum grau de aumento, e já às vezes é um indício inicial da disfunção daquele eletrodo, mas muitas vezes a observância deste eletrodo e os ajustes que você vai poder fazer ali de sensibilidade para inibir os ruídos e de limiares, a gente pode evitar uma cirurgia precoce, às vezes até terminando de gastar a bateria daquele marca-passo, para que a gente consiga ali trocar em um momento cirúrgico adequado, para a gente evitar cirurgias desnecessárias do paciente. Então tudo cabe ali na sua avaliação. E você avaliar com calma, né? Perfeito. Por exemplo, você tem uma paciente octogenária, nonagenária, sabendo que sempre ao expor a procedimentos cirúrgicos, aquele paciente corre um risco que pode ser adiado, se você for possível, e aí você vai ter as impedâncias altas, que você vai gerar um gasto. Quando é uma coisa que é passível de internação por uma disfunção total, não tem discussão. Mas se ele estiver funcionando com energias altas, você pode fazer com que ele gaste aquela bateria que, em vez, por exemplo, gastam-se em 8 anos, vai se gastar em 4 anos, 3 anos, mas você permite que você faça um projeto, uma avaliação para fazer a troca com segurança daquele dispositivo. E ao contrário também nas impedâncias mais baixas, o Gão também comentou com vocês, diferente da fratura, ele pode ter, dessa vez, ele não tem literalmente uma descontinuidade, mas ele provavelmente tem algum tipo de perda do isolante. Ele começa a ficar com contato, por exemplo, com o que a gente tem do tecido, ou seja, muitas das vezes é o sangue, e quando você tem um contato com o sangue, você diminui a impedância, fazendo com que também você gaste mais energia. E aí, esses extremos acabam alterando a funcionalidade na forma prática. Aumentam seu limiar, gasta-se mais energia. E vírgula, se esse limiar ainda está dentro do passível e está estimulando, você vai gastar mais bateria, mas você ainda está seguro, que aí você programa aquela cirurgia. Mas se esse limiar não está sendo alcançado, você vai internar esse paciente para poder fazer a avaliação. Acho uma coisa interessante é ressaltar que o cabo junto com a carcaça do gerador, ele é um circuito fechado, certo? Ele não pode ter a perda do isolante, justamente porque essa perda do isolante gera a redução da impedância, porque existe uma fuga de tensão, uma fuga de energia em um local que não deveria ter, porque a energia ela deve ser transmitida e direcionada totalmente para um músculo cardíaco. Quando você tem uma perda dessa energia ali na corrente sanguínea, a corrente sanguínea tem uma impedância muito menor do que a impedância do próprio coração, e por isso que a energia, a gente já sabe, né, que a fuga ela tende a ocorrer quando a gente bota aqueles circuitos ali em paralelo, que seria como se fosse um circuito em paralelo. Quando você tem uma resistência menor em um dos lados, a energia ela vai tender a correr para o local que tem a menor resistência. Então, por conta disso que acaba gerando um aumento de limiar ali, porque a energia ela não vai ser totalmente transmitida ali para o músculo cardíaco, certo? Então, dissipa-se energia, tem uma área de perda de energia de contato. Perfeito. E aí, justamente, a gente tem que fazer todos os ajustes ali, não necessariamente uma disfunção desta do cabo significa uma troca imediata. A gente pode ir ali seguindo até conseguir fazer toda essa programação. Mas, além disso, só para citar também, né, que a gente falou do cabo, existem os cabos que a gente, pensando aqui, existe o cabo unipolar, e existe o cabo que ele também tem a possibilidade de ser bipolar. Poxa, isso é uma propriedade do cabo? Na realidade é porque ele pode ser um fio que ele vai da ponta, né? Ele fecha o seu circuito da ponta diretamente com a carcaça. Na carcaça seria justamente o gerador do aparelho, como se fosse um cátodo e ânodo, né? E esse seria o fio unipolar. E existe o fio bipolar, em que alguns milímetros
antes da ponta, ele cria esse dipolo e isso gera esse circuito fechado através dali, certo? Sempre gerando a energia saindo, né, ali no tecido cardíaco e indo para o seu dipolo, que pode ser ou a carcaça ou o próprio anel. Algumas vezes, eu acho isso interessante ressaltar, porque algumas vezes a sensibilidade, algumas vezes o cabo pode estar alterado, gerando um potencial ali da sua ponta para o anel, e às vezes você só muda ali o modo que ele faz a sua ativação, né, da ponta para a carcaça, e isso resolve o problema às vezes de limiar, porque às vezes é o anel que está fraturado, é o anel que está quebrado. Porque quando a gente tem um anel quando a gente tem um fio que ele é bipolar, é como se ele tivesse 2 pequenos fios dentro de um grande espaço de tempo. Um isolante pequeno que é a ponta. É como se fosse o fio que vai para a ponta, ele vai para a ponta, ele está isolado. Você bota um outro fio que vai para o anel, que ele também está isolado, independentemente do fio que vai para a ponta. Então são 2 fios isolados, e depois você passa um isolante em volta dos outros 2 fios já isolados. Então, por exemplo, quando você tem um transvenoso, lembra que a ponta do transvenoso é uma pontinha de ferro que tem um contato. Imagina que um unipolar ele vai do gerador até a ponta, e o que o bipolar ele vai fazer todo aquele contato só na ponta, ou seja, é algo bem mais complexo que pode interferir. Via de curiosidade, não é exatamente falando sobre isso, quando você tem o unipolar, você tem uma energia maior, então você vê uma espícula grande, por exemplo, e fato que quando você tem um bipolar é um contato muito pequeno, a espícula é muito pequenininha, às vezes você vai ter até dificuldade de vê-la. Isso é justamente a alça de energia, né? A alça da corrente, na realidade, que vai ser direcionada pelo cabo. E como isso vai ser visualizado no eletrocardiograma ou não. Realmente o bipolar faz uma alça muito menor e às vezes a gente nem consegue enxergar isso no eletrocardiograma. E acho legal também falar que o cabo, ele sendo tanto unipolar quanto bipolar, isso também interfere na sensibilidade, porque a sensibilidade ela pode ser unipolar ou ela pode ser bipolar. Bipolar, só para vocês terem uma ideia da sensação de que isso pode dar, quando ele é bipolar, ele sai da ponta e vai ali para o anel, ele acaba tendo uma visualização muito pequena e muito parcial daquela localização em que ele está encunhado. Então ele vê a localização que ele está encunhado e também a sua área sobreadjacente ali até certo ponto, vamos dizer até, 2 milímetros, 3 milímetros, eu não tenho um número exato para isso. E isso também vai depender de como você configura a sua sensibilidade. Mas essa configuração de sensibilidade em bipolar vai acabar gerando muito menos artefato, porque a sua alça de sensibilidade ela tá intracardíaca, tá intra a sua câmera a sua câmera de interesse. Então ela vai ser muito menos suscetível a miopotenciais, muito menos suscetível a interferências externas, porque a sua alça de sensibilidade ela vai acabar sendo reduzida. Mas da mesma forma que os limiares, eu falei que você pode trocar de unipolar para bipolar, a sensibilidade, caso, por exemplo, você tenha uma fratura só do anel, se você trocar às vezes do bipolar para unipolar, você acaba resolvendo o problema. Então, sempre é uma dica boa você acabar trocando, se você tiver algum grau de disfunção, obviamente, para que você, às vezes, consiga resolver com mais tranquilidade. E a maioria das vezes você consegue resolver só com ajustes eletrônicos, mas algumas vezes a troca da polaridade do cabo pode fazer a diferença entre você indicar uma cirurgia precoce ou não. E isso vai ser... Cirurgia, a gente leia-se troca do aparelho, troca dos cabos, etc. Porque ainda a extração, ela ainda é um problema. Muito. Tirar o cabo que está lá guardado há muito tempo é um grande problema. Isso é normalmente a última opção. Mas o fato que a gente vai ter várias conexões e isso vai servir de link para vários outros assuntos, por exemplo, no Ressincronizador, lá num outro podcast, pensando em pontos de contato e formas de, por exemplo, de ressincronizar, que você vai fazer conexões à parte, mas deixa do spoiler. Perfeito. Acho que foi um assunto bom, acho que a gente chegou num ponto bom e ia terminar do beabá do marca-passo aqui. Acaba que o beabá ele não é tão beabá assim, né, galera? Sim, a gente foi longe e ainda assim faltam-se coisas muito interessantes como ciclos, templos e EV e entre várias outras coisas que não dá tempo de falar num podcast só, mas ainda assim são coisas que você vai precisar saber para programar no dia a dia. Mas aí é o creme, né? É o creme. Aqui hoje você
pelo menos chega nas suas avaliações sabendo o que está acontecendo, não vai fazer perguntas que vão ser pertinentes e vai tirando suas dúvidas, vai aprendendo. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Achamos a via de saída de hoje. Muito feliz de estar com você. Mais uma vez, brigadão Hugo Falco, Guilherme Levi, para mais um podcast Via de Saída. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram e nas outras plataformas. Cada um tem nosso perfil também. Dúvidas são abertas para todos. Fiquem à vontade. Até a próxima. Aquele abraço.